Muito bem, portanto, já estamos em gravação e depois corta aqui essa parte inicial. Antes de mais nada, seja bem-vindo a este colóquio, mais uma vez a nossa quarta edição, portanto, estamos felizes em poder continuar estudando, de fato, a estrutura jurídica que nós temos hoje no Brasil e que começa lá em 1500 com o descobrimento. E nesse colóquio em específico, para tratar já do início da nossa independência, no último tratamos ali da vinda da corte para Portugal e também até o Reino Unido, e agora iniciamos o nosso período de independência. E hoje nós temos a grata honra de poder ter conosco o deputado Lafayette Andrada e também o professor Rafael Nogueira, que vão então falar sobre esse que é o nosso patriarca da independência, que é o José Bonifácio. Tanto em nome do NELB, eu agradeço aos dois pela aceitação do nosso convite, também ao nosso grande amigo Sandro, que tem nos ajudado já em muitas outras iniciativas, e também aproveito para pedir desculpas, porque de fato o evento seria online, mas infelizmente por questões técnicas nós não conseguimos fazer dessa maneira e, portanto, fica ele gravado e depois disponibilizado nas nossas redes sociais. Portanto, Sandro, mais uma vez, muito obrigado e imediatamente passo a palavra a você. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de ser à distância o embaixador do NELB, já em Brasília. Gostaria também de, antes de parabenizar, agradecer a disponibilidade tanto do deputado Lafayette quanto do professor Rafael Nogueira para darem o prazer de estar conosco em mais uma empreitada do NELB. Então, sem maiores delongas, né, vamos começar os trabalhos. E pelo que ficou discutido, ficou deliberado um pouco antes, quem começa a fala é o deputado federal Lafayette de Andrada, representando Minas Gerais, com uma extensa carreira política, já foi deputado estadual, secretário de Estado de Minas, e no momento ocupa o segundo mandato como deputado federal e também um dos motivos principais representa por mais de 200 anos a família mais longeva no parlamento do Brasil. Então, temos a grande honra, inclusive um acontecimento histórico, de podermos estar compartilhando esse momento sem igual com o deputado. Então, deputado Lafayette de Andrada, sinta-se à vontade, sinta-se literalmente em casa e, por favor, nos dê o prazer sobre sua sabedoria. Tá bom, muito obrigado, Sandro, muito obrigado, André. Agradeço muito ao NELB, Núcleo de Estudos Luso-Brasileiros, a oportunidade, né, dessa conversa com vocês. E, sobretudo, cumprimentar o professor Rafael Nogueira, que é uma referência, um historiador conhecido e reconhecido aqui no Brasil e fora do Brasil também. Mas vamos aí ao tema que nos interessa. A construção jurídica no Brasil, que tem muito a ver com a sua independência. E vamos focar um pouco também na figura do José Bonifácio de Andrade e Silva. Mas eu quero voltar no tempo um pouquinho antes. Né? Todos vocês se recordam que, por ocasião das guerras napoleônicas, Dom João VI, rei de Portugal, migra com a família real para o Brasil. E ele gosta do Brasil, né? Passa a viver e conviver bem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a chegada da família real, rapidamente, aquela condição que o Brasil tinha de colônia de Portugal se transforma, obviamente, aqui passa a ser a capital de todo o reino português, que aqui está a família real no Rio de Janeiro. Mas, em 1817, lembrando que a migração da família real em 1808, o Brasil cresce e a abertura dos portos, né, muda toda a dinâmica do Brasil, aquela condição de colônia deixa de existir, né, e o Brasil abre as suas portas para o mundo, e todo o reino português passa a ser governado através do Brasil, onde estava a família real. Em 1815, oficialmente, depois da queda de Napoleão, o Brasil é elevado à condição, à categoria de Reino Unido, né, Portugal e Algarve. Mas já, na prática ele já funcionava como um Reino Unido, já tinha deixado de ser colônia, mas oficialmente passou à categoria de Reino Unido, isso em 1815. Em 1817, estourou aqui no Brasil uma revolução importante em Pernambuco, né? A Revolução Pernambucana de 1817, que é uma revolução que acaba alcançando êxito. Eles proclamam a República Pernambucana, e, na verdade, não era só o estado de Pernambuco, alguns estados ali do entorno, lá no Nordeste, também aderem a
essa revolução. E foi instalado, de fato, uma República Pernambucana, mas que só existiu 3 meses. Foi praticamente o tempo de chegarem as tropas que saíram do Rio de Janeiro, tropas que vieram da Bahia, as tropas reais, e sufocaram aquela república. Mas eu quero alinhavar aqui, é que na Revolução Pernambucana, um dos integrantes do núcleo, né, de liderança da Revolução era um irmão do José Bonifácio, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que, juntamente com o José Bonifácio e com outro irmão, Martim Francisco, tinham estudado em Coimbra. Aqui no Brasil não tinha universidades, nós, né, lembrando aqui, na fase de Brasil colônia, e as famílias mais abastadas, né, que tinham condições, enviavam os seus filhos para estudar em Coimbra. E esses 3 irmãos, José Bonifácio, Martim Francisco e Antônio Carlos, estudam em Coimbra no final do século XVIII. Estou dizendo isso porque o Antônio Carlos, irmão do José Bonifácio, estudou direito, estudou humanidades. E ele era do núcleo revolucionário dessa Revolução de 1817. E ele escreveu, e aí mais o termo jurídico, é dele, Antônio Carlos, a primeira Constituição do Brasil. Ele fez a Constituição Provisória da República Pernambucana. Ele que escreveu. A Revolução previa a convocação de uma Assembleia Constituinte. Nada disso aconteceu. Como eu disse, a Revolução, essa República Pernambucana, ela teve a vida apenas de 3 meses. Mas ele escreveu, né, a Constituição Provisória. Ele era irmão de José Bonifácio. Pois bem, quando caiu a Revolução, né, a Revolução foi sufocada, essa de 17, os principais líderes, alguns deles foram fuzilados e outros foram presos, entre eles o Antônio Carlos. Nessa época, o José Bonifácio estava ainda em Portugal. O José Bonifácio tinha um cargo altíssimo aí vamos dizer assim, na gerência da burocracia portuguesa. A família real estava no Brasil e ele era uma espécie de um grande gerente, era uma figura importante da burocracia portuguesa. O irmão dele, Antônio Carlos, envolvido na Revolução. O Antônio Carlos, portanto, é preso. E os principais líderes que não foram fuzilados ficaram presos 4 anos, entre eles o Antônio Carlos. Isso tudo depois eu vou fazer um link. Aí, no final de 1820, estoura aí em Portugal a Revolução do Porto, a Revolução Liberal. E aí, no final de 1820, como o Brasil era Reino Unido, e naquele tempo não se falava ainda em independência, era Reino Unido, as cortes foram convocadas, as cortes de Lisboa, para fazer a constituição de todo o Reino Lusitano, Portugal e Brasil, portanto. Uma delegação brasileira também foi convidada a participar das cortes. No início de 1821, a família real, Dom João VI, retorna, por imposição das cortes, retorna para Portugal. Qual era o clima naquele momento? Portugal estava empobrecido, dificuldades econômicas, a própria família real estava ausente, estava no Brasil já há mais de 10 anos. Então havia uma baixa estima, vamos dizer assim, né, da elite portuguesa, com os fatos da situação de empobrecimento generalizado, o fato do país, na verdade, estava sob intervenção de generais, né, ingleses, a família real no Brasil, quer dizer, o Brasil de colônia virou metrópole, entre aspas. Então, os constituintes exigiram o retorno da família real para Portugal e Dom João VI, então, retorna no princípio de 1821. Com a volta de Dom João VI para Portugal, houve, no Brasil, a anistia daqueles revolucionários da Revolução de 1817. Estavam todos presos, inclusive o Antônio Carlos, irmão de José Bonifácio. O José Bonifácio tinha vindo para o Brasil no final de 1819. Ele tinha recém-chegado ao Brasil. Quando ele chega no Brasil, Dom João VI o convida para ministro. Ele não aceita. Ele era um homem de confiança, do Dom João VI. Ele era uma figura importante na burocracia portuguesa. Ele chega no Brasil
já com vontade de se aposentar, já estava há muitos anos fora do Brasil, ele era nascido em Santos, estava há 40 anos fora do Brasil, nunca tinha voltado ao Brasil, depois que ele tinha ido para Coimbra, para Portugal, ele retorna, então, para o Brasil com a vontade, com o espírito de se aposentar. Dom João VI o convida para ministro e ele declina. Bom, em 21, a família real retorna, então, para Portugal e anistia os presos da Revolução, pernambucana. E aí é convocada às Cortes de Lisboa. Na delegação brasileira que vai para Lisboa, o Antônio Carlos, irmão do José Bonifácio, é eleito pela província de São Paulo. A dinâmica das eleições, cada província brasileira foi convidada a enviar a sua delegação. Então, o Antônio Carlos foi representando a delegação do estado de São Paulo, da província de São Paulo. As delegações brasileiras, elas foram chegando nas Cortes de Lisboa aos poucos. Chegou primeiro a delegação de Pernambuco, depois chegou a delegação do Rio de Janeiro. Somente em meados de 22 é que vai se completando toda a delegação brasileira. A delegação de São Paulo chega no final de 1822. E aí, exatamente, a delegação brasileira chega no princípio de 22, a delegação de São Paulo, março, abril de 1822, chega a delegação de São Paulo. Muito bem, ao longo de 21, quando as primeiras delegações brasileiras chegam, havia uma plena harmonia entre os deputados lusos, portugueses, e os brasileiros que iam chegando. Um clima de congraçamento. No Brasil, a Revolução do Porto foi festejada. A Revolução do Porto entusiasmou os portugueses, mas entusiasmou também os brasileiros. Aqui no Brasil, as camadas populares, a pequena burguesia, no fundo, tinha um pouco de... já viu o cansaço, né, da corte de Dom João aqui no Brasil, de alguns ministros, né? No Brasil, os portugueses que residiam no Brasil eram como com uma casta superior aqui. Então, isso tudo gerava um certo conflito entre brasileiros e portugueses no Brasil. E essa é uma das causas, né, da Revolução lá de 17, lá de Pernambuco. O fato é que, quando estourou a Revolução do Porto, aqui no Brasil, ela foi comemorada também. Teremos uma Constituição, o Brasil encheu-se de entusiasmo com a Revolução do Porto. E quando a convocação das cortes, as delegações brasileiras que foram entusiasmadas, animadas com a nova Constituição, a Constituição dos dois países irmãos. Ocorre que, aí, por imprudência histórica, lamentavelmente, né, os constituintes das Cortes de Lisboa, em sua imensa maioria, eram portugueses. Havia delegação brasileira, eram uns 60 brasileiros, mais ou menos, e uns 200 portugueses. Né? Havia aquela mágoa, um certo ressentimento, né, com o Brasil, pelo estado econômico que Portugal vivia, pelo fato, né, da família real ter ido para o Brasil. O Brasil é um país muito maior, ele acabou se agigantando, crescendo. Então, havia um sentimento, na alta burguesia portuguesa, nas elites portuguesas, um certo ressentimento com o Brasil. E aí, as cortes, a maioria, obviamente, deputados eram portugueses, começam a tratar assuntos que, no fundo, tentam fazer com que o Brasil retorne àquela posição antiga de colônia. Isso não era cabível, isso era uma falta de visão, uma falta de conhecimento. O Brasil já tinha crescido, o Brasil já estava no outro patamar. Durante 15 anos quase, a família real vivia aqui, o Brasil tinha sua burocracia própria, tinha seus tribunais, já tinha o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional. O Brasil era um país independente, era um país irmão. Não se falava em independência até esse momento. Mas as cortes portuguesas começaram, então, a querer tirar do Brasil várias conquistas que já existiam aqui, e meio que fazendo com que o Brasil baixasse de novo para um segundo plano. E aí começa uma grande divergência entre os deputados brasileiros e os deputados portugueses nas Cortes de Lisboa.
A delegação brasileira, como eu disse, eram de vários estados, e não existia ainda um sentimento de meio que de unidade nacional aqui no Brasil, né? As províncias eram meio que independentes e a própria Revolução do Porto, né, tinha determinado que as províncias passassem a se reportar diretamente, cada uma delas individualmente, a Lisboa. Então, não existia esse grande sentimento de unidade nacional no Brasil, de independência do Brasil como um todo. Cada província era uma província meio que independente. A única delegação e as delegações brasileiras que chegaram nas cortes, elas chegaram cada um pensando na sua própria província, na sua própria realidade. A única delegação que chegou com um pensamento nacional foi exatamente a delegação do estado de São Paulo, onde estava o Antônio Carlos, irmão do José Bonifácio. O José Bonifácio escreveu um texto grande que uma era como a delegação paulista deveria se conduzir, quais eram os princípios que deveríamos defender, mas aí sim era um documento com vários capítulos que pensava, primeiro, na unidade do Reino Unido, depois, assuntos importantes para o Brasil e, por fim, assuntos importantes para a província de São Paulo. Aí sim, era um projeto de nação, mas ainda não se falava em independência. Era um grande projeto de Reino Unido. A ideia dele era que houvesse um congresso permanente aí em Lisboa, um congresso nacional, e um congresso nacional aqui no Brasil, Reino Unido. O rei residia em São Paulo, pois não, residia em Portugal, em Lisboa, mas teria o príncipe regente aqui no Brasil, Reino Unido. Esse era o projeto que a província de São Paulo levou e que os brasileiros deveriam defender. E a partir da chegada da delegação paulista é que os brasileiros se unem em torno de um projeto comum. Mas a grande maioria, né, os deputados portugueses, insistem em votar leis em que regridem, né, a posição do Brasil a uma situação inferior à de Portugal. E, por fim, eles votam um decreto, mais ou menos no final de julho de 22, é aprovado um decreto em que exige o retorno do príncipe regente aqui no Brasil, Dom Pedro I, aqui no Brasil, depois Dom Pedro IV em Portugal. Dom Pedro, quando Dom João VI retorna para Lisboa, ele deixa o Dom Pedro aqui no Brasil como príncipe regente. As cortes, então, determinam o retorno de Dom Pedro para Portugal, forçosamente, e manda fechar toda a estrutura burocrática de tribunais e da alta burocracia oficial que existia no Brasil, que fosse fechada. Isso no final de setembro, foi votado, em setembro de 22. Desculpe, setembro de 21, né? É votado esse decreto, e essa notícia chega aqui no Brasil, sempre era 2 meses e meio, 3 meses era o tempo das notícias do que acontecia em Portugal a chegar no Brasil. Essa notícia chega no Brasil em dezembro de 21, e o Brasil se apavora, né? O príncipe regente é obrigado a retornar, né? Vamos fechar toda a estrutura burocrática que existe aqui, vamos fechar todos os tribunais, e, e aí há um grande clamor, uma grande movimentação para que o Dom Pedro não retorne, que desobedeça às ordens das cortes. No Rio de Janeiro é feito um grande abaixo-assinado, dizem que com mais de 8.000 assinaturas. A província de Minas Gerais manda um documento, uma aclamação ao Dom Pedro, isso no final de dezembro de 2021. Uma aclamação ao Dom Pedro para não ir embora, para desobedecer às ordens das cortes. E a província de São Paulo manda uma carta enérgica também ao Dom Pedro, assinada pela a junta governativa da província, mas que foi redigida pelo José Bonifácio, uma carta muito enérgica ao Dom Pedro, dizendo que o Dom Pedro não poderia voltar para Portugal, e concluía mais ou menos essas palavras, isso redigida pelo José Bonifácio, dizendo que, olha, se Vossa Majestade obedecer essa determinação inteiramente equivocada das cortes,
vai passar para a história como um príncipe fraco e vai ter que responder a Deus o rio de sangue que haverá de correr aqui no Brasil. O Dom Pedro fica impressionado com essa carta que chega para ele no comecinho de janeiro. A delegação de São Paulo vai até o Rio de Janeiro e leva essa correspondência. Ele fica muito impressionado. Ele já conhecia a fama do José Bonifácio. José Bonifácio, na verdade, já era uma figura importante mundialmente como cientista, na verdade, ainda não como homem político. Lembrando que o José Bonifácio ele vai estudar em Coimbra e aí ele se destaca como aluno na área de ciências, principalmente de geologia, mineralogia. Ele recebe uma bolsa da coroa para aperfeiçoar os seus estudos pela Europa e fica durante 10 anos ele faz viagem científica pela Europa e visita 10, 11 países. Ele acaba sendo membro convidado como membro da Academia de Ciências de 11 países, né? Suécia, Inglaterra, França, Alemanha, vários países da Europa. Nessa viagem científica, ele identifica alguns minerais até então desconhecidos, identifica algumas rochas também desconhecidas. Ele era um homem de renome internacional, se correspondia com os principais cientistas da época. Era um homem reconhecido no mundo acadêmico, no mundo científico, era um homem de renome internacional. E aqui no Brasil também ele já tinha esse nome. Ele tinha recentemente retornado para o Brasil, tinha chegado em 19. E quando Dom Pedro recebe essa carta assinada por ele, José Bonifácio, Dom Pedro fica muito impressionado e manifesta vontade de conhecê-lo pessoalmente, não conhecia. E aí, em 9 de janeiro de 1822, acontece o que nós chamamos aqui no Brasil o fico. O Dom Pedro resolve ficar, desobedecer às ordens das cortes e resolve ficar no Brasil. E manda chamar o José Bonifácio, que ele teve vontade de conhecer. Ele conhece o José Bonifácio mais ou menos em 15 de janeiro. O José Bonifácio sai de São Paulo. O José Bonifácio era nascido em Santos, né? E tinha sido eleito vice-presidente da junta da província de São Paulo. O José Bonifácio vai, então, para o Rio de Janeiro e ele se apresenta ao príncipe Dom Pedro. Dom Pedro realmente fica muito entusiasmado e muito impressionado com a cultura, a sabedoria dele, José Bonifácio. José Bonifácio passa a ter uma afinidade muito grande com a princesa Leopoldina, que era austríaca, que era também uma pessoa que tinha uma cultura muito elevada, muito ligada também às ciências, à botânica, à geologia. Então, José Bonifácio passa a ter uma afinidade muito grande com ela, Dona Leopoldina, e, de acordo com os livros, eles conversavam em alemão, ora em francês, e o Dom Pedro, às vezes, ficava com raiva disso, porque Dom Pedro não falava francês nem alemão, e isso acontecia, mas de brincadeira. Mas acontece, efetivamente, uma afinidade muito grande dos jovens príncipes com o velho José Bonifácio, que era uma figura muito culta, muito inteligente, muito respeitada, e é uma afinidade sincera entre eles. E o José Bonifácio, então, começa a coordenar, ao lado do Dom Pedro, todo o processo de independência do Brasil. Aqui no Brasil ele é chamado de o patriarca da independência, porque ele é um homem que realmente é o grande centro, né, das tratativas, de toda a estratégia de independência do Brasil. Nesse momento, nessa fase, aí 1822, as cortes estão ali já em conflito em Lisboa com os deputados brasileiros. Lá, o conflito aí já está total. Os brasileiros não concordando com a posição dos constituintes portugueses contrários ao Brasil. E o conflito é tão grande, e o Antônio Carlos, o irmão do José Bonifácio, presente, e era um homem muito destemido, muito aguerrido, e brigava de igual para igual, ele era até um pouco audacioso e petulante às vezes, mas enfrentava a maioria portuguesa, e uma posição de conflito muito forte, ao ponto de que essa maioria portuguesa, tendo notícias dos eventos que acontecem no Brasil, começam a ter um verdadeiro ódio ao José Bonifácio, porque vê nele a figura inspiradora ali de todo esse processo de independência. E aí, finalmente, começam a falar em independência. O Antônio Carlos é o primeiro a falar em independência. Ele diz, olha, quando nós chegamos aqui, ninguém pensava em independência. Chegamos aqui para discutir as leis, a Constituição do Reino Unido, porque o Brasil já é um Reino Unido.
O Brasil já tem uma posição de independência. Ou a gente faz uma lei que seja comum e boa para os dois lados do Atlântico, ou sim, vai acontecer a independência. Mas os deputados portugueses não concordam e continuam votando leis sempre contrárias ao Brasil e com um ódio muito grande ao José Bonifácio, ao próprio Antônio Carlos e ao terceiro irmão, que era o Martim Francisco, ao ponto de o Borges Carneiro, que era um dos principais líderes, né, portugueses nas cortes de Lisboa. Eu vou até pedir licença para ler aqui uma das falas dele nos debates. Ele fala o seguinte, eu vou ler aqui, aspas, Borges Carneiro. Ali no Rio, um só homem, José Bonifácio de Andrada e Silva, com a energia do seu caráter, improvisa forças de mãos e de ferro, acha recursos em abundância e nos põe pela porta fora com a maior sem cerimônia possível. Isso é um discurso do Borges Carneiro nas cortes, né? E há um historiador aqui importante do Brasil que fala que antes dos brasileiros considerarem José Bonifácio o patriarca da independência, os portugueses o fizeram lá nas cortes de Lisboa. Mas o fato é que o clima vai ficando realmente muito tenso nas cortes e, ao final, as cortes resolvem determinar a prisão de José Bonifácio. Novamente, à força, Dom Pedro precisará voltar, isso já em 22, novamente elas decretam que Dom Pedro deverá retornar ao Brasil, para Portugal, deve-se prender o José Bonifácio, e essa notícia chega no Brasil em setembro, quando Dom Pedro I estava fazendo a viagem a São Paulo. E aí, às margens do Rio Ipiranga, ele recebe correspondência vinda de Portugal, é, uma carta do Antônio Carlos, algumas documentações oficiais das Cortes de Lisboa, o Antônio Carlos relatando tudo o que acontecia lá, que já não havia mais clima nenhum. Essa carta chega, essas correspondências chegam no Rio de Janeiro, chegam para o José Bonifácio. José Bonifácio recebe também uma carta do Antônio Carlos. José Bonifácio chama a imperatriz Leopoldina, que estava como regente no Rio de Janeiro, porque Dom Pedro estava ausente. A princesa Leopoldina convoca o Conselho de Estado, os ministros, e eles deliberam que era necessário que Dom Pedro conhecesse essa realidade o mais rápido possível, mandam um mensageiro procurar o príncipe, e o mensageiro encontra, então, a delegação, a comitiva do príncipe nas margens do Rio Ipiranga, já bem próximo ali a São Paulo, e nessa hora que o Dom Pedro lê a carta, ele estava com um padre amigo dele, muito amigo, que era o padre Belchior, ele pede ao padre Belchior para ler a correspondência, o padre Belchior lê em voz alta, e ele ainda tem uma frase, ele fala, e agora, padre Belchior? E o padre Belchior fala, não tem outro remédio, senão agora fazemos a independência. A carta de José Bonifácio é muito incisiva, ele fala que o momento é esse, de Portugal não se espera mais nada, a não ser escravidão e horrores. A carta de Leopoldina também é uma carta muito emocionada, ela fala que, olha, a frase dela é o pomo está maduro, Vossa Alteza faça agora a independência, se não o fizer, outro o fará. Uma coisa nessa linha. Ouça as palavras do seu maior amigo, esse grande sábio, esse seu ministro, se referia ao José Bonifácio. E aí o Dom Pedro, naquele momento, arranca os laços portugueses e dá aquele famoso grito do independência ou morte. E a partir de então, isso é setembro de 22, em 7 de setembro de 1822. E aí, logo depois, ainda no mês de setembro, no princípio de outubro, a aclamação do Dom Pedro como imperador, e em dezembro ele é efetivamente coroado imperador do Brasil, Dom Pedro I do Brasil. E em 1823, já vou encerrar aqui minhas palavras, que todos queremos ouvir, né, o professor Rafael, eu não quero cansá-los. Em 1823, desde julho, o José Bonifácio, julho de 21, o José Bonifácio já havia convocado a Assembleia Constituinte Brasileira, e aí, em 1823, em maio de 1823, desse ano, portanto, comemoramos os 200 anos, convocado, então, e inicia a Assembleia Constituinte Brasileira, da qual o relator
e o autor do texto será o Antônio Carlos, é o mesmo irmão de José Bonifácio, que tinha representado o Brasil aí nas Cortes de Lisboa, já tinha escrito o texto constitucional lá dos pernambucanos. Ele vai ser o relator, né, da Assembleia Constituinte Brasileira, é o grande autor do texto. E aí depois a Assembleia Constituinte aí será um novo debate, um novo colóquio do núcleo de estudos, né, luso-brasileiros. A Constituinte acaba entrando em conflito com o Dom Pedro, e o Dom Pedro fecha, dissolve a Assembleia Constituinte, mas o texto que havia sido escrito era um texto do Antônio Carlos, com bastante inspiração do José Bonifácio, mas o texto era o do Antônio Carlos, mas a Assembleia foi dissolvida e somente em 1824 Dom Pedro então impõe uma Constituição para o Brasil, mas que é basicamente a Constituição que os constituintes brasileiros aqui de 1823 estavam deliberando. Era aquele texto do Antônio Carlos que o Dom Pedro utiliza, acrescenta ali o poder moderador e faz pequenas adaptações, mas o texto basicamente é o mesmo. E esse é o texto que vai ser o texto da Constituição Brasileira de 1824, que vai vigorar, né, durante todo o Império aqui no Brasil, até a vinda da República. E o interessante é que em 26, se eu não me engano, 27, quando morre Dom João VI, o Dom Pedro ele instaura essa mesma Constituição aí em Portugal, e ela vigora por alguns poucos anos. Mas é a mesma Constituição da lavra do Antônio Carlos, com bastante inspiração naquele documento que os paulistas haviam levado para as cortes de Lisboa. E ali eles falavam na abolição da escravidão, eles falavam na mudança inspiração do José Bonifácio, na mudança da capital para o interior. Ele sugeria o nome de Brasília. Ele tinha uma preocupação grande com a questão do ambientalismo, de acabar com diminuir ou terminar o incêndio das florestas, proibir a pesca da baleia. Ele tinha uma visão ecológica muito interessante. Isso tudo estava consignado, né, naquele projeto de Constituição. Mas eu aqui, então, termino minhas palavras e para dizer que o início do direito aqui no Brasil vem da Assembleia Constituinte, de 1823, que é um texto do Antônio Carlos, mas com grande inspiração nessa história vivida aí pelo José Bonifácio, que teve toda a sua formação, todo o seu crescimento intelectual, todo feito ele em Portugal. Ele, na verdade, era um brasileiro de alma portuguesa. Ele, quando manda a delegação paulista para as Cortes de Lisboa, ele não pensava ainda em independência do Brasil. Ele manda esse documento, todo ele pensando no Reino Unido. Ele, na cabeça dele, ele pensava que, olha, esse Reino Unido, Brasil, Portugal, será um gigante. O Brasil é um país gigantesco, Portugal tem a sua importância e vai ser um gigante nos dois mundos, né? Nós teremos um país com um pé na América e com um pé na Europa. Nenhum país terá isso. Essa era a visão que ele tinha. Esse era o desejo dele. Mas, infelizmente, né, essa não foi a visão dos deputados na época, né, nas Cortes de Lisboa. E, no fundo, para encerrar, as Cortes de Lisboa que foram a grande mola motriz, foram o estupim que desencadearam o processo de independência aqui no Brasil. Foi um processo muito mais reativo do que ativo. Não se falava em independência no Brasil, até a instalação das cortes e até as cortes começarem a votar e aprovar leis que, no fundo, eram muito prejudiciais para o povo brasileiro. Então, eu encerro aqui minhas palavras, parabenizando ao NELB, né, por esse colóquio, dizendo que para mim é motivo de muita honra e muito orgulho poder conversar com todos vocês e dizer que estou sempre aqui às ordens. E aí eu devolvo a palavra ao doutor Sandro, né, para termos aí a oportunidade de ouvir as palavras do professor Rafael Nogueira, um grande historiador aqui no Brasil, de renome internacional. Muito obrigado a todos. Ok, Espero não tê-los cansado. Não, imagina. Na verdade, somos nós quem agradecemos pela sua participação sem igual, né? E também, mais uma vez, sem maiores delongas, vou passar a palavra ao professor Rafael Nogueira, que atualmente é o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, professor e filósofo, natural de Santos, assim como José Bonifácio, foi secretário nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural da Secretaria Especial de Cultura do MTUR e exerceu também, durante os anos de 2019 a 2022, a presidência da Fundação Biblioteca Nacional. Então, mais uma vez, professor, muito obrigado pela participação agora e, por favor, nos dê as honras.
Obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação. Sou Sandro Parente, André Brito, agradeço, parabenizo aí pelo trabalho no NELB, que pude conhecer brevemente as dependências da Universidade de Lisboa. Eu conheci em outro mandato, né, o pessoal do NELB, mas já foi um prazer aí em 2019. Cumprimento especialmente o nosso querido deputado Lafayette, que é um representante digno aí dessa família ilustre brasileira, família Andrada. Tenho um prazer enorme de estar junto com ele neste evento e em outros mais. Gostamos muito de falar de José Bonifácio. Aproveito, inclusive, para parabenizar pela sua exposição, porque eu tinha preparado uma ordem expositiva que começava por breve resumo da importância de José Bonifácio à independência do Brasil. Portanto, vou passar para o segundo ponto, porque eu acho que já foi vencido. Foi excelente a exposição feita pelo deputado. Então, eu passo pelo seguinte. Agora eu vou só fazer algumas pinceladas de elementos já explicados anteriormente pelo deputado para eu poder passar para uma espécie de explicação constitucional. Eu fiz mestrado em Direito, né, em História do Direito Constitucional, e justamente eu peguei essa parte de 1823, mas os antecedentes são muito importantes e dizem respeito a José Bonifácio, né? Então é preciso que nós entendamos alguns aspectos para poder depois entender essa dinâmica de 23 já bem explicada e introduzida pelo deputado Lafayette, e depois aí tem alguns aspectos da Constituição de 24. Então eu vou aproveitar a figura de José Bonifácio para tentar mostrar qual foi a contribuição dele para a criação daquela ordem constitucional que vigoraria a partir da independência, né? Na verdade, a partir de 24, uma ordem constitucional, mas a independência já desde 22, setembro de 22, e vou trazer alguns marcos documentais, né? Caso alguém queira estudar mais a fundo, queira escrever um artigo, o pessoal aí do NELB, da Universidade de Lisboa, tem interesse de avançar nos estudos. Bem, quais são os pontos que eu gostaria, então, de pincelar e de destacar? Primeiro, o fato de que José Bonifácio é um dos principais idealizadores da solução monárquica. E por que ela aparece? Né? Essa é uma pergunta. Por que aparece a solução monárquica diante da possibilidade da independência? Porque, como disse bem o deputado, o José Bonifácio, na verdade, tinha a ideia de manter o Reino Unido. Tá? Então, a cronologia dos fatos explica isso. A coisa funcionava assim. A gente teve a convocação para as Cortes de Lisboa, a partir da Revolução do Porto, e essa convocação, repito, estou repetindo mesmo, só para a gente recuperar os dados. A essa convocação foi enviado o Antônio Carlos, irmão de José Bonifácio, já aqui apresentado, e Antônio Carlos leva em mãos um documento, que aí eu já me reporto a esse documento, inclusive eu o tenho aberto aqui, que é chamado de Lembranças e Apontamentos do Governo Provisório para os senhores deputados da província de São Paulo. O que aconteceu nesse período aí? A gente tem a ordem, né? A partir do momento que as Cortes de Lisboa se formam, elas começam a emitir decretos, ou seja, elas não tinham, em tese, essa atribuição, mas elas dão a si mesmas essa atribuição num período que é por si só revolucionário, e aí um dos decretos foi o já anteriormente referido, de que as províncias não tinham mais relação com o Rio de Janeiro, então que elas só se reportassem a Lisboa, e outra era que cada uma das províncias formassem outros governos, sabe? As juntas provinciais, né? E foram formados, então, instituídos governos provisórios a partir de eleições, aclamações, de pessoas mais leais às Cortes de Lisboa do que ao rei. E só uma província conseguiu manter quase intacto o conjunto de governantes que já estava à frente da província quando Dom João tinha mais poder e não tinha uma corte aí no seu encalço, que foi São Paulo, pela atuação de José Bonifácio. Então vejam que José Bonifácio tem uma atuação na província de São Paulo de se juntar com a elite de São Paulo para dialogar e, em geral, esses diálogos se davam em reuniões, no contexto até de sociedades discretas ou secretas, e no meio disso, o José Bonifácio coloca que, e isso está escrito no Otávio Tarquínio de Souza e em diversas outras biografias, o José Bonifácio, ele, em vez de seguir as diretrizes dos grupos, como eles estavam deliberando, que eram diretrizes que vinham dessas sociedades secretas,
para ter um elo maior, por sua vez, com as sociedades de Portugal e também com as cortes de Lisboa, principalmente formalmente e de forma, digamos assim, exposta, né, externa, era um vínculo com as cortes de Lisboa. Ele, na verdade, no contexto ali da aclamação, do chamado, porque isso era feito uma eleição um pouco rápida, uma apresentação no alto de um edifício em torno do qual, em frente a uma praça, como quem já conheceu no Rio de Janeiro, o local onde foi o Dia do Fico, no Paço Imperial, é ali, tem um espaço de uma praça, é desse estilo, digo. Isso se deu em São Paulo, né? Então é parecido com aquilo, num edifício, em uma praça aberta. O José Bonifácio faz um discurso meio que de improviso, dizendo que vamos manter, né, os mesmos nomes, porque Dom João os escolheu. Né? E qual é o motivo da gente se voltar contra Dom João? Então, isso já mostra que José Bonifácio atua, muitas vezes, de forma contrária a deliberações dos revolucionários, para manter, aí sim, a lealdade ao rei. Ele consegue, ele mantém, então, o presidente de província, o Eyhausen, então, o governo provisório repete nomes do governo que vigia quando Dom João estava à frente. Dom João ainda era o rei, né? Mas estava à frente, inclusive, de todos os aspectos do governo. E o que acontece é que, nesse momento, o povo começa a gritar o nome dele, né? E ele, esperto que deve ter feito isso mais ou menos de forma deliberada. Então, o povo grita o nome dele e ele aceita, não, mas o presidente vai continuar o nomeado pelo Dom João. Eu vou ser só vice-presidente. E o meu irmão aqui, ele chama o Martim Francisco, vai cuidar dos negócios mais ligados aí à questão da fazenda, né? Vai lidar com a economia da província. Isso foi acatado, então, no geral, se manteve a mesma estrutura governativa ali em São Paulo, com exceção dos dois que entraram. Agora, pensem bem a força dessa família na época. O José Bonifácio é a figura que organiza tudo isso, que consegue manter a mesma estrutura de poder anterior diante de uma revolução. Ele acaba sendo nomeado para vice-presidente de província, coloca o seu irmão Martim Francisco num cargo-chave, e o outro irmão, Antônio Carlos, foi eleito, a partir do momento que esse governo provisório é instituído, é organizada a eleição para saber quem representaria São Paulo lá em Lisboa, nas cortes, e o Antônio Carlos, o irmão recém-liberto da Revolução Pernambucana de 1817, foi selecionado como um deputado. Então, os três Andradas, inclusive é nome de um livro, Alberto Souza, fica a recomendação aqui, 3 volumes, os Andradas, o nome do livro. Os três Andradas, eles foram personalidades-chave nesse contexto de São Paulo e do Brasil. Por quê? Porque o Antônio Carlos foi com uma mensagem escrita por José Bonifácio lá para as cortes. Ele leva este documento que acabei de me referir, lembranças e apontamentos do governo provisório da província de São Paulo para os seus deputados, mandada por publicar por ordem de Sua Alteza Real, Príncipe Regente do Brasil, a instâncias dos mesmos senhores deputados. Então, assim, o São Paulo leva, a comitiva de São Paulo leva o texto redigido pelo José Bonifácio. E esse texto, então, ele contém as ideias constitucionais de José Bonifácio, que são, por um lado, de 1821, ou seja, elas são ideias anteriores à independência e anteriores ao Império do Brasil, mas, por outro lado, ela tem ideias seminais pelas quais ele vai lutar o tempo inteiro nos próximos anos. Então, eu peço licença para ler alguns trechos, depois de uma breve apresentação, tá? Uma breve apresentação na qual menciona as expressões Império Lusitano, né? O Império Lusitano tem dos reinos de Portugal e do Brasil. Então, ele mostra a divisão da Constituição no preâmbulo, não é? 3 capítulos: Negócios da União, Negócios do Reino do Brasil e Negócios da Província de São Paulo. Então, no capítulo 1º, Negócios da União, artigo 1º, integridade e indivisibilidade do Reino Unido. Esse é o artigo 1º, tá?
Eu gosto de analisar as constituições assim, quando a gente tem menos tempo, para deixá-las mais enxutas e compreendermos melhor. Eu uso 3 chaves: dinâmica de poderes, relação centro-periferia e direitos e garantias, né? Então, aqui, qual que é, digamos, eu vou lendo e depois a gente organiza nesses 3 pontos. Bom, ele começa pela integridade e indivisibilidade do Reino Unido, declarando-se que as nossas atuais possessões em ambos os hemisférios serão mantidas e defendidas contra qualquer força externa que as pretender atacar ou separar. Segundo, igualdade de direitos políticos e dos civis, quanto ao permitir a diversidade dos costumes e território e das circunstâncias estatísticas. Terceiro, determinar-se onde deve ser a sede da monarquia. Aqui entram as sugestões dele. Aí ele abre a parte, o rol de sugestões. Se no Reino do Brasil, tendo-se em vista as ponderosas considerações apontadas na memória do Sr. Olívio impressa em Coimbra, vale a pena para quem tiver mais interesse frequentar e estudar esse trabalho, mas é um trabalho naturalmente que defende a importância do Brasil, o tamanho do território e por aí vai. Ou, alternativamente, pelas séries dos reinados em Portugal e no Brasil. Séries de reinados, né? Ou, finalmente, no mesmo reinado por certo tempo que se determinar, para que assim possa o rei, mais depressa e por turno, satisfazer reciprocamente as saudades de seus povos, que desejam conhecê-lo e acatar a sua augusta pessoa como filhos amantes de seu pai comum. Ele continua em outro momento, porque o José Bonifácio era tudo. Ele era gênio, ele era homem de ação, mas era também desorganizado. Ele tinha um pensamento que ia para todos os lados ao mesmo tempo. Então, eu já li muitas notas pessoais dele e eu as acho interessantíssimas, sabe? Costumava usar no site obrabonifácio.com.br, o site feito pelo historiador Jorge Caldeira, né? Então, isso aí eu me divertia lendo os manuscritos dele digitalizados. Mas é de uma bagunça só. E esse projeto de Constituição, feito às pressas, naturalmente ele tem. Esse artigo já terminou, mas mais para baixo ele vai continuar dando dica. Ele vai continuar dizendo, por exemplo, se o rei estiver em Portugal, que o príncipe regente exerce o poder executivo no Brasil, e vice-versa. Ou seja, então ele estava prevendo uma paridade entre os reinos, né? Então vamos lá. Quarto, parece conveniente que se estabeleçam leis orgânicas da União sobre os negócios de paz e guerra e seus tratados, sobre o comércio, tanto externo quanto interno, sobre a fundação de um tesouro geral da União, tesouro geral da União, diferente dos tesouros particulares do Reino de Portugal e do Brasil, do qual sairão as despesas para a guerra e para a dotação anual da monarquia e da real família, e algumas outras indispensáveis. Artigo 5º. Parece-nos dever expor ao soberano Congresso que convém determinar melhor o parágrafo 22 das bases acerca da reformação ou alteração futura dos artigos da Constituição. Isso diz respeito a detalhes das cortes, do regramento das cortes. Sexto, pois que a Constituição tem um corpo para querer ou legislar, outro para obrar e executar, outro para aplicar as leis. E aí ele vai detalhar esses corpos. Sétimo, e a gente termina essa introdução aí, passa para os negócios do Reino do Brasil rapidamente, para que haja justiça e igualdade nas decisões das Cortes Gerais e Ordinárias da nação portuguesa, parece necessário que os seus deputados, tanto do Reino de Portugal como do ultramar, sejam sempre em número igual, porque não eram em número igual. Eu não me lembro do número exato, mas eram 100 e tantos de Portugal, 80 e alguma coisa do Brasil, e aí dos reinos, das possessões portuguesas de Ásia e África, dava no total uns 15 no máximo. E aí ele diz que sejam sempre em número igual, ele deve estar falando do reino de Brasil e Portugal, né? Qualquer que seja para o futuro a população dos Estados-União. Depois, a gente passa então para os negócios do Reino do Brasil. Aí ele começa. A declaração das atribuições e poderes que lhe competem na categoria de reino por si, das relações e obrigações em que deve estar com o Império Português. Segundo, parece conveniente que se estabeleça um governo geral executivo para o Reino do Brasil, e cujo governo central, então ele falava em governo do reino e governo central, né? Cujo governo central estão sujeitos os governos provinciais, determinando os limites dessa subordinação. Não, na verdade, essa é a relação centro-periferia.
Então, o governo central, executivo instalado no Brasil, deverá, então, ter a si sujeitos os governos provinciais, dando-lhes limites de subordinação, que isso vai ser um grande problema depois, porque essa relação centro-periferia é que traz depois as petições por maior ou menor centralização, maior ou menor poderio das províncias. E depois ele fala a respeito da regência, de uma espécie de legislativo. Agora eu vou pular para algumas curiosidades interessantes. O artigo 6º, ele fala o seguinte: que se cuide em legislar e dar providências mais sábias e enérgicas sobre 2 objetos da maior importância para a prosperidade e conservação do Reino do Brasil. Primeiro, sobre a catequização e civilização geral e progressiva dos índios bravos, que vagueiam pelas matas e brenhas, sobre cujo objeto um dos membros deste governo dirige uma pequena memória às Cortes Gerais por mão de seus deputados. É o José Bonifácio referindo-se a si mesmo, porque ele escreveu essa memória e enviou. Os índios bravos era a maneira deles se referirem aos índios que não viviam nas vilas, tá? Aqueles índios que realmente viviam nas matas. Segundo, requer imperiosamente iguais cuidados da legislatura sobre melhorar a sorte dos escravos, favorecendo a sua emancipação gradual e conversão de homens imorais e brutos em cidadãos ativos e virtuosos, vigiando sobre os senhores dos mesmos escravos para que estes os tratem como homens e cristãos, e não como brutos animais, como se ordena nas cartas régias, tal, tal, tal. Mas tudo isso com tal circunspecção que os miseráveis escravos não reclamem esses direitos com tumultos e insurreições, que podem trazer cenas de sangue e de horrores. Sobre esse assunto, mesmo o membro deste governo oferece alguns apontamentos e ideias ao soberano Congresso. Então, vocês percebem o seguinte: ele estava já elaborando esses textos, que depois seriam ele iria entregar tardiamente já, né, a Constituinte do Brasil, no ano seguinte, em 23, mas ele já estava levando essas ideias à Constituinte, às Cortes de Lisboa, que estavam também deliberando sobre uma nova Constituição, aí sim para o Reino Unido. Bem, agora também o 7º. Não podendo haver governo algum constitucional que dure sem a maior instrução e moralidade do povo, para que a primeira se aumente e promova, é de absoluta necessidade que, além de haver em todas as cidades, vilas e freguesias consideráveis escolas de primeiras letras, pelo método Lancaster, com bons catecismos para leitura e ensino dos meninos, de que temos excelentes modelos nas línguas alemã e inglesa, haja também em cada província do Brasil um ginásio ou colégio, em que se ensinem as ciências úteis, para que nunca faltem entre as classes mais abastadas homens que não só sirvam os empregos, mas igualmente sejam capazes de espalhar pelo povo os conhecimentos, que são indispensáveis para o aumento, riqueza e prosperidade da nação. E aí ele faz uma citação que eu acho interessante, vou trazer aqui a título de curiosidade. Esse artigo é um paragrafão, né? Ele fazia assim, mas olha só. Pois, segundo diz Bentham, é muito engraçado, ele faz citação de autores no meio da ideia ali. É que, na verdade, ele está propondo o artigo e explicando o artigo, mas na organização dele está junto do artigo, enfim. Como diz Bentham, as ciências são como as plantas, que têm crescimento em 2 sentidos, em superfície e em altura. E quanto às mais úteis, é melhor espalhá-las do que adiantá-las. Assim, nos parece necessário que cada província do Reino do Brasil na capital tenha as seguintes cadeiras. Primeiro, uma de medicina teórica e prática. Segundo, de cirurgia e arte obstetrícia. Terceiro, outra de arte veterinária. Estas 3 cadeiras, principalmente as 2 primeiras, são de absoluta necessidade para a província de São Paulo. Quarta, uma de elementos de matemática. E 5, outra de física e química. Temos ainda o 6º, que é de botânica e horticultura experimental, e, por fim, zoologia e mineralogia. Ainda tem mais nessa questão de educação, ciências, espalhar as letras, as artes, enfim. 8º, proposta 8º de artigo, para o Reino do Brasil, tá? Além destes colégios, é de absoluta necessidade para o Reino do Brasil que se crie desde já pelo menos uma universidade, que deverá constar das seguintes faculdades. A primeira é Faculdade de Filosofia, composta de 3 colégios. O primeiro, Ciências Naturais. O segundo, Matemáticas Puras e Aplicadas. E o terceiro, Filosofia Especulativa e Belas Artes.
Aí sim, segunda faculdade, a primeira de filosofia, com essa subdivisão. Segunda faculdade, medicina. Terceira faculdade, jurisprudência. E aí ele coloca uma quarta de economia, fazenda e governo. Cada uma dessas faculdades terá as cadeiras necessárias para completo ensino dos conhecimentos humanos. A teologia pode ser ensinada nos seminários episcopais para que tenhamos clero douto e capaz, o qual absolutamente falta no Brasil. O clima temperado, mas frio e quente, mais frio que quente, a salubridade dos ares. Aí ele faz um monte de elogio a São Paulo. Tá? Aí chega no finalzinho de um parágrafo grande, requerem que esta universidade resida na cidade de São Paulo, puxando a sardinha para a província dele, naturalmente, que tem já edifícios próprios para as diversas faculdades dos conventos do Carmo e São Francisco. Acabou saindo de São Francisco, né? A faculdade, embora ela tenha ocorrido depois, a ideia do Bonifácio é que realiza, então, a famosíssima faculdade do Largo São Francisco, que seu sobrinho e neto vai ser um dos mais ilustres alunos, né? O José Bonifácio Moço depois vai estudar justamente na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E ele fala dos bens... Aluno e depois professor lá também. Professor do Rui Isso, Barbosa e tantos outros. Né? exatamente, o notório professor aí. E dos bentos apenas enfim, ele está comentando aqui os detalhes desses edifícios, não nos interessa agora. Depois, nono, curiosidade interessantíssima também. Olha só, isso tudo para as cores. Gente, 1821 não teve nem independência ainda. Então essas são as ideias seminais, ideias constitucionais seminais de José Bonifácio de Andrade Silva, para a gente entender de que forma ele ajudou a formar o Brasil. Nono, parece-nos também muito útil que se levante uma cidade central no interior do Brasil para assento da corte ou da regência, que poderá ser na latitude pouco mais ou menos de 15 graus em sítio sadio, ameno, fértil e regado por algum rio navegável. Deste modo fica a corte ou assento da regência livre de qualquer assalto e surpresa externa, e se chama para as províncias centrais o excesso da povoação vadia das cidades marítimas e mercantis. Desta corte central dever-se-ão logo abrir estradas para as diversas províncias e portos de mar, para que se comuniquem e circulem com toda a prontidão as ordens do governo e se favoreça por elas o comércio interno do vasto Império do Brasil. Ele não escreveu Império, está borrado aqui, eu acho que é Governo do Brasil ou Reino do Brasil, enfim. Nesta cidade central, já passa para o 10º, ou no assento da Corte ou da Regência, além de um Tribunal Supremo de Justiça e um Conselho de Fazenda, se criará igualmente uma Direção Geral de Economia Pública, composta de diferentes mesas. Depois ele fala que a seu cargo estará a vigiar e dirigir obras de pontes, calçadas, aberturas de canais, minas, fazendas, minerais, agricultura, matas e bosques, fábricas e manufaturas. A este novo tribunal se dará um regimento sábio e adequado. E por aí vai. Quem quiser ler inteiro, é fácil de encontrar em PDF, tá? Tem, por exemplo, aqui na própria biblioteca digital José Mindlin da USP, um PDF em ótimo estado para fazer a leitura desse documento. Eu acho que esse documento é o principal para a nossa conversa hoje. Eu vou falar dos outros dois seguintes, tá? Rapidamente, só porque o meu tempo já está se esvaindo, mas esse é o principal por quê? Porque esse é da Lavra de Bonifácio, tá? Inteirinho da Lavra de Bonifácio, sem passar ainda pelas demais discussões. E o que nós vemos em relação àqueles 3 pontos-chave que eu tinha escolhido para falar? Dinâmica dos poderes. Ele não detalhou tanto a respeito do Poder Judiciário, ele só falou da Corte Suprema, e ele se referiu também à existência de um legislativo cai lá. Você vai ver que eles vão convocar um legislativo também, uma representação também no Brasil. Mas o principal, aquilo que ele falou com clareza, com muita clareza, era quanto ao Poder Executivo. Né? Tinha que ter um poder executivo no Brasil. Não importa se o rei voltasse para Portugal e ficasse lá de fato. Era preciso um poder executivo no Brasil. O Brasil não poderia ter o poder executivo fora de si. E o que estava acontecendo nesse contexto, já dito pelo deputado? Estavam desmontando as instâncias do judiciário para só poder recorrer lá em Lisboa. O poder executivo não haveria, porque as províncias estariam todas esparsas, se remetendo ao poder executivo em Portugal. E quanto ao poder legislativo, os deputados, no mínimo, teriam que ser em número igual lá em Lisboa, né? No mínimo em número igual. Depois é que se viriam outras discussões para se formar, então, uma espécie de representação legislativa no Brasil e depois provincial. Só que vai acontecer no Império do Brasil também devagarzinho. Não é? Em 3 de julho de
1822 é convocada a Assembleia Geral e Constituinte do Brasil. Ela é convocada antes da independência. Então, ainda que se mantivesse o Reino Unido, o Brasil já toma a decisão, né, por ter para si um legislativo. Então, a gente vê isso aí como na ideia de dinâmica de poderes e também um desdobramento do que vai acontecer depois a partir disso. Segundo ponto, dinâmica centro-periferia. Preocupação dele justamente, paridade, Brasil-Portugal, não haveria relação de subordinação. E dentro do Brasil haveria, sim, uma relação de subordinação. Estarão as províncias sujeitas ao governo central. Então ele queria criar uma força que ele chamava de centro de força e unidade ou centro de força e união, a depender do texto, a depender do discurso escrito, e que fosse capaz de manter o território unido. A grande preocupação dele era a fragmentação do território brasileiro. Então era preciso que, nesse momento, a periferia se remetesse, se sujeitasse a um governo central. E por isso, entre outras coisas, mas também por isso, a ideia de monarquia. A outra ideia de... Primeiro, ficou óbvio, né? Eu lendo aqui, ideia de monarquia também, porque ele não estava propondo uma ruptura, ele estava propondo a conservação daquilo que já havia. Ele só queria que houvesse realmente uma paridade entre Brasil e Portugal e, se não houvesse rei, que o príncipe regente se mantivesse como o regente do Brasil. Bem, dito isso, a gente sabe que a dinâmica posterior vai ser um pouco diferente, né? Em centro-periferia vai dar um problemão depois na década de 30, mas isso fica para outra hora, para outra conversa. E terceiro, os direitos. Vocês perceberam que ele falou do direito à educação em detalhes, né? O direito à educação, ele está propondo escolas de primeiras letras em todas, vilas, freguesias, em todos os âmbitos do Brasil. E aí sim, ginásio nas mais representativas e, posteriormente, as universidades em São Paulo, as faculdades na universidade em São Paulo. Vai acabar acontecendo o quê? Que vai ter faculdade de direito em São Paulo, não uma universidade, como ele queria, com tudo aquilo que ele está falando. Vai ter uma faculdade de Direito em São Paulo, uma faculdade de Direito em Olinda, que depois vai passar para Recife, e uma faculdade de Medicina em Salvador e uma faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. Isso já estava, Dom João já tinha colocado as pedras fundamentais disso. Posteriormente, Pedro I vai lançar a primeira faculdade, que vai ser a de São Paulo, e depois a de Olinda. Então, a gente vai ter essas 4 principais faculdades. A cadeira de filosofia tão sonhada por ele não vai aparecer, como faculdade pelo menos, não vai aparecer. Tá? E a capital, né, depois a gente fala da capital, estou terminando os direitos, vai falar dos direitos. Direito à educação, o reconhecimento do índio, né, como também alguém portador de direitos. Ou seja, nesse texto depois, que eu também já li, estudei inteiro, a memória sobre a civilização dos índios bravos, ele diz que é para respeitá-los grandemente nos contratos comerciais, que os portugueses sempre tentavam tirar melhor. É preciso ensiná-los o direito de propriedade, para eles não serem ludibriados. É preciso ajudá-los a manter o matrimônio. E aí ele dá uma explicação que é para interesse deles, para eles não serem explorados, para eles não terem desagregação, que era para interesse deles a existência do matrimônio e a formação de famílias. Tá? E ele diz que o tempo inteiro que eles deveriam ser tratados como cidadãos e cristãos. E, por fim, a questão da libertação gradual dos escravos. Né? Primeiro, a suavização dos tratamentos, que ele achava horríveis. Eu tenho aqui o manuscrito que eu deixei aberto aqui para ler também, para vocês terem ideia como ele reclamava constantemente em seus cadernos, porque ele era uma espécie de produtor de diários. Né? Tem muitos textos dele escritos à mão. Então ele diz aqui, no meio de uma folha de papel na qual ele diz um monte de outras coisas. Ele corta no final um parágrafo e escreve: os infelizes negros, diz Benjamin Constant, um dos teóricos mais lidos por essa elite da época, arrebatados às suas famílias, amontoados em edifícios infectos, expirando de miséria na viagem, ou perecendo no trabalho, essas dores debaixo do açoite de seus verdugos, cuja escravidão, desde as seduções, deixa eu ver se é sedução ou sedição, desde as seduções e violências com que são apanhados até os suplícios espantosos que se empregam para contê-los, é um crime que interesse algum pode justificar, nem nenhum sofisma absolver.
Eu li assim como uma espécie de cretino, porque é a caligrafia dele, tá? É difícil. Então, eu li lentamente aqui. Mas para vocês terem ideia do quão revoltava a escravidão, principalmente nesses termos violentos, né? E aí, os dois outros documentos que seriam importantes para nós considerarmos, para entendermos a importância de José Bonifácio para a formação do Brasil, principalmente para a formação constitucional, são as falas dele na Constituinte, porque ele também foi deputado, principalmente depois que ele saiu do governo, mas as falas dele são muito breves. Ele, em geral, ele dirige as coisas, ele tem um papel de liderança, mas ele não fala tanto. Quem é o grande falastrão da Assembleia Constituinte? É o Antônio Carlos, né? E outros que falaram muito também, e de forma muito interessante, para quem lê, são 5 tomos de anais, eu estudei isso no meu mestrado. O Antônio Carlos, acho que ele é o príncipe da coisa, ele é a figura principal. Em segundo lugar, eu colocaria o Marquês de Caravelas, futuro Marquês de Caravelas, José Joaquim Carneiro de Campos. Em terceiro lugar, José Joaquim Lisboa, o futuro Visconde de Cairu, tá? E aí eu acho que esses 3 falavam mais longamente. Tem vários outros que são importantes também, entre os quais um dos meus ancestrais, o Nogueira da Gama, que falava demais ali a respeito principalmente da defesa da educação. Só que ele, deputado Lafayette, defendia, contrariamente ao Andrade, que se fizesse a universidade em Minas Gerais. O meu parente, olha só, como hoje eu sou de São Paulo, você é de Minas. O meu parente dizia que a faculdade tinha que ser em Minas, mas ele concordava com o Bonifácio que era muito importante fazer aí um trabalho pela educação Tu está se superior referindo também. à presença deles aí nas Cortes de Lisboa, esses Não, estou debates me que referindo na Constituinte aqui de na Constituinte de 1823, 23. já no Pois não. Brasil, já no Brasil. Ok, ok. Aí o Visconde de Cairu Sim, sim, também sim, sim. defendeu muito a educação. E aí achei engraçado esse fato irônico, de que hoje eu, nascido em Santos de São Paulo, eu estou lendo José Bonifácio falando de São Paulo e o deputado, que De foi um dos Minas. maiores representantes do estado de Minas Gerais, é, e é descendente Falando do de São Bonifácio que Paulo. defendia São Paulo. Enfim, ironias da vida. E depois, no quinto tomo, é que está, o deputado Lafayette já havia se referido, o esboço de Constituição escrito pelo Antônio Carlos. A gente diz escrito pelo Antônio Carlos no contexto do apostolado. O apostolado era o grupo dos Andradas. Então, naturalmente, esse esboço ele era uma recuperação desse projeto já apresentado pelo Bonifácio, mas muito mais detalhado. Ele tinha 272 artigos e ao mesmo tempo ele tinha algumas inovações nessas questões de dinâmica dos poderes, né? Ele detalhava muito mais. Aí quem quiser depois, quinto tomo, tá, dos Anais, você vai encontrar no dia 1º de setembro, eu estou dando a dica certinho, hein? Não tem como errar, 1º de setembro de 1823, ele apresenta o projeto. Eles só vão conseguir discutir uns poucos, porque depois a Constituinte é fechada. Mas ele apresenta o projeto, e aí ele diz, título 1, do território do Império do Brasil. Eu vou ler pouquinho, minha fala está acabando já o tempo. É o projeto, já é o texto do Antônio Carlos, o relator na Constituinte de 23, que nós estamos nos referindo Isso, aí. exatamente. Esse é o do Antônio Carlos. É o do Antônio Carlos que surge no contexto do apostolado. Então tem pitaco do Bonifácio, Sim, tem sim, sim, pitaco das sim, outras sim. pessoas ali, mas é o Eles apresentado pelo escrevem Antônio lá, Carlos. o apostolado era uma fraternidade, era uma maçonaria que o Zé Bonifácio havia criado, antes mesmo da Constituinte, e lá eles já discutiram, inclusive com o próprio Dom Pedro I, eles já começaram a fazer um esboço do que seria a Constituição brasileira. E na Exatamente. Constituinte, o Antônio Carlos, como relator, ele recupera esses documentos que haviam sido discutidos lá no apostolado, mas ele, que tinha uma formação mais jurídica, né, que o Zé Bonifácio, ele que então escreve o esboço, que é esse texto aí de 200 e poucos artigos, que é o esboço, que é o relatório da Constituinte, é o anteprojeto sobre o qual os demais deputados haviam de se debruçar e discutir, mas aí no meio do caminho foram interrompidos. Então, esse foi o anteprojeto apresentado pelo Antônio Carlos, mas que depois o Dom Pedro vai se utilizar dele na Constituição de 24, mas eu devolvo aí a palavra ao professor Rafael. Desculpa interromper. Perfeito. Imagina, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí ele começa assim, título 1, do território do Império do Brasil. Artigo 1º, o Império do Brasil é um e indivisível e estende-se desde a foz do Oiapoque até os 34 graus e meio ao sul. Enfim, não vou ler tudo naturalmente, vou passar inclusive para o título 2, só para trazer uma curiosidade.
Primeiro, ele define quem são os brasileiros, né? No capítulo 1, e no capítulo 2, olha que interessante, dos direitos individuais dos brasileiros. Artigo 7. A Constituição garante a todos os brasileiros os seguintes direitos individuais com explicações e modificações anexas. Inciso 1, a liberdade pessoal. Inciso 2, o juízo por jurados. Inciso 3, a liberdade religiosa. Liberdade religiosa, não é tolerância religiosa. Ele propõe a liberdade religiosa. E aí depois ele explica: a religião oficial consagrada pelo Estado é o catolicismo romano. As religiões que gozam de liberdade religiosa são as cristãs. As outras gozam de tolerância religiosa. Esse era o projeto. Tolerância religiosa é um termo que se aplica à possibilidade de você realizar os seus rituais livremente em suas casas, em locais privados e sem figura pública, né, sem ostentação pública. As religiões cristãs poderiam ter fachada, que é uma coisa que não teve depois, no Império do Brasil não teve, mas poderiam ter fachada de local de culto. Então essa era a ideia dos odrades. Depois, inciso 4, liberdade de indústria. Inciso 5, a inviolabilidade da propriedade. Inciso 6, a liberdade de imprensa. Parece que isso só vai surgir depois, né, em discussão, tá aí. Artigo 8º, nenhum brasileiro será obrigado a prestar gratuitamente contra sua vontade serviços pessoais. Depois ele vai ter, claro, mais detalhamentos nos próximos artigos quanto aos direitos. E aí a gente chega na questão que eu vou pular para a questão, ele tem os deveres também, né? Engraçado que ele coloca na Constituição os deveres, deputado. É dever de todo brasileiro obedecer à lei e respeitar os seus órgãos, né? Sofrer com resignação o castigo que ela lhe impuser, quando ele infringir, defender pessoalmente sua pátria, ou por mar, ou por terra, sendo para isso chamado, e até morrer por ela, sendo preciso, contribuir para as despesas públicas, responder por sua conduta como empregado público, e por aí vai. Mas aí vamos à parte da dinâmica dos poderes, né? Título 3 da Constituição do Império e Representação Nacional. Eu vou explicar rapidamente. Ele fala: a Constituição do Império é uma monarquia representativa. Curiosidade, esse é 38. Os representantes da nação brasileira são o imperador e a Assembleia Geral. O que é a nação brasileira? O termo nação estava na moda pela Revolução Francesa. A nação era justamente o povo, o espírito do povo, o povo como um todo. Aí a Inglaterra traz, depois com Burke, a ideia de que a nação compreende também os que já morreram e os que virão. Mas a ideia dos franceses era a totalidade do povo, era a nação. A nação, quem representa a nação? Não é só a Assembleia Geral. O monarca, o imperador, isso está no projeto do Antônio Carlos, gente. O imperador representa a nação. Então, enfim, isso vai trazer depois muitas questões, tá? Todos os poderes são, olha só, artigo 40, todos os poderes no Império do Brasil são delegações da nação. Sem esta delegação, qualquer exercício de poderes é usurpação, tá? Depois ele define o poder legislativo, que ele coloca uma Assembleia Geral e ele chama de salas, né? A sala dos deputados e a sala dos senadores. E que posteriormente vocês sabem que vão ser. O termo sala não vai ser usado, né? Aí define depois a sala dos deputados. Vou parar por aqui a definição, mas é muito interessante esse projeto dele. E por fim, eu queria falar da. Peraí, meu computador está lento. Abertura para o conselho. Ah, sim, sim. A sequência da Constituinte foi justamente a formulação do documento por um Conselho Constitucional, posteriormente convocado, com muitas repetições de nomes, né? Entre as quais Antônio Carlos não, que estava exilado, mas entre as quais a do Marquês de Caravelas, a que me referi antes, José Joaquim Carneiro de Campos. E aí esse sim, e eu vejo isso no meu mestrado, José Joaquim Carneiro de Campos, tudo aquilo que ele havia dito como discurso vai acabar se cristalizando ali na Constituição de 24. Ele divergia do Antônio Carlos contra a existência do poder moderador. O Antônio Carlos ele concordava que deveria existir um poder moderador, mas que não precisava manifestar na Constituição, que isso só causaria confusão. O José Joaquim entendeu diferente e colocou na Constituição, então, o poder moderador. Então, a gente sabe que, por essa breve exposição, tem muito que se estudar da influência das ideias jurídicas de José Bonifácio e que dizem respeito justamente aí sim, a uma especial dinâmica de poderes com força centrípeta, primeiro, isso temporário, né? Com uma temporária centralização para garantir a manutenção do território. Em segundo lugar,
a gente tem as províncias com a possibilidade de ter os seus governos, mas não as suas câmaras de representação legislativa. Posteriormente, na década de 30, o Império do Brasil vai dar essas assembleias legislativas às províncias e, por fim, os direitos. Ele foi extremamente inovador nos direitos. Eu acho que vale a pena aí a gente sempre se lembrar que ele é um precursor, né, da luta contra a escravidão, que vai se concluir aí, em parte, né, vai se concluir a libertação, a emancipação, mas depois a absorção na sociedade com dignidade e integridade é uma luta contínua. Posteriormente também os direitos à educação, né, que até hoje nós lutamos para que eles vigorem também, o José Bonifácio lutando desde o primeiro momento, e o respeito ao indígena. Então, assim, eu destaco isso para mostrar como a nossa elite da época, elite eu não digo dinheirada, elite intelectual da época, era culta, né, lia os representantes mais autorizados do direito constitucional e das ideias políticas do mundo inteiro, e desenvolveram com originalidade as soluções para o Brasil, olhando para a realidade do Brasil, não importando de forma ingênua, mas não deixando de trazer para o Brasil tudo que já houvesse de melhor na experiência dos outros povos. Agradeço a possibilidade de estar aqui, o convite, prazer enorme. Somos nós quem agradecemos mais uma vez, professor Rafael. Muito obrigado exatamente pelo o seu esforço de demonstrar numa ordem até cronológica todas as propostas do José Bonifácio para o nosso país, nosso amado Brasil. E partindo agora para... elaborei agora rapidamente duas perguntas, uma direcionada para cada professor, mas sintam-se à vontade também de fazerem suas intervenções. A primeira, ao deputado Lafayette, eu quero trazer uma dúvida para saber qual que é a versão oficial e qual que é a versão de bastidores aí entre os Andradas sobre o exílio provocado por Dom Pedro I, onde, se eu não me engano, o José Bonifácio, junto com seus irmãos, o Antônio Carlos e o Martim Francisco, ficaram um tempo em Portugal. Qual foi o motivo real? Foi alguma conspiração, alguma coisa nesse sentido? Ou também, até aproveitando um momento da sua exposição, deputado, a antipatia que o José Bonifácio tinha com a Marquesa de Santos e, em contraponto, a admiração que ele tinha para a princesa Leopoldina. Foi um aspecto estratégico do Dom Pedro I ou foi simplesmente uma questão de foro íntimo? O que me leva a crer isso? Passam-se anos e quando o Dom Pedro I abdica do trono, o próprio Dom Pedro I sugere o retorno do Bonifácio para ser o tutor do Dom Pedro II. Então, se fosse uma coisa política, um crime de Estado, não teria esse comportamento como teve anos depois, solicitando o retorno do Bonifácio. Essa é a pergunta que eu faço para o deputado. Eu vou pedir só para o senhor já pensar na resposta. E para o professor Rafael, eu quero também tirar mais um pouco dos conhecimentos do professor. O seguinte, na Universidade de Lisboa, eu tive a oportunidade de assistir a alguns congressos de professores que procuram trazer quais seriam os comportamentos de alguns pensadores se vivos estivessem. Exemplo, o José Lamego, professor da Universidade de Lisboa, ele é um estudioso de Kelsen. Então ele fala, se nesse momento, o que Kelsen poderia fazer? Assim como em Barcelona existem acadêmicos que ajudam na obra da Sagrada Família, porque entendem qual seria o ângulo do que o Gaudí teria para dar continuidade à obra e por assim vai. O que eu quero trazer de provocação, professor, o senhor apontou bastante a questão das propostas intelectuais, acadêmicas, inclusive naturalistas, do José Bonifácio, exatamente por ele ter uma gama de conhecimento linear, ele sabia de tudo, literalmente. Tanto que, se eu não me engano, até numa audiência pública no STF, que o deputado Lafayette participou, o ministro Barroso, à altura, não sei se o senhor se lembra, deputado, falou que o Zé Bonifácio foi o primeiro iluminista do Brasil. Para mim, é o primeiro e único. E aí, professor, eu gostaria de saber o seguinte, nesses
momentos, nesses hiatos que o José Bonifácio esteve ausente do país e dado também alguns momentos delicados no país, o que o Brasil perdeu de contributos que o José Bonifácio, se estivesse no Brasil, poderia fazer, dado a sua carga, seu enriquecimento intelectual, que não só acadêmico, mas foi praticamente empírico, né? Quando foi fazer seus intercâmbios, ficou próximo de Lavoisier, na Alemanha teve contatos diretos com Alexander von Humboldt. Então, eu gostaria de saber exatamente isso. O que mais ele poderia propor, poderia fomentar no enriquecimento não só jurídico, político, como também até naturalista, né? Porque agora, finalizando já a minha provocação, como exemplo de entusiasta do naturalismo, se eu não me engano, ele deu nome a 4 pedras em uma petalha, petalita, que, dada a continuidade dos estudos sobre essa pedra, encontraram lítio, que é um minério essencial para o homem do século XXI, porque faz parte da bateria dos nossos celulares. Então, isso é só para ter um pouco de consequencialismo do estudo do José Bonifácio. Então, é isso que eu pergunto ao professor, né? Pode ser um raciocínio livre, pode supor, mas, enfim, se tiver algum fio para falar o que mais ele poderia fomentar, né? Enriquecer ao nosso país nesses momentos que ele ficou ausente do Brasil. Tá bom. Então vamos lá, respondendo aí a provocação aí do Sandro Parente, sobre o exílio do José Bonifácio e dos Andradas naquele contexto da Constituinte. De fato, houve isso. Quando houve o Grito do Ipiranga, né, lá em 7 de setembro de 22, Dom Pedro conheceu a futura Marquesa de Santos, né, Dona Domitila, e se apaixonou por ela, né, uma paixão intensa, uma paixão sincera e intensa. Isso em setembro de 22. No início de 23, Dom Pedro, realmente apaixonado, ele traz a Domitila para o Rio de Janeiro, para a sede da corte. Mas ela tinha uma personalidade envolvente, ela, Domitila, né? E ela começa, então, a crescer a sua presença ante o Dom Pedro, e o Dom Pedro, apaixonado e um pouco destemperado, começa a assumir, de maneira meio que afrontosa até, o romance que ele tinha com a Domitila. E a tal ponto de começar a andar no Rio de Janeiro, ir a teatros, assumir esse romance. E isso, obviamente, chega a princesa Leopoldina, essas notícias, ela fica sabendo. Depois ele convida o Dom Pedro, a Domitila, para ser a águia, a aia, dentro do Paço Imperial, dama de companhia da princesa. E o José Bonifácio, até esse momento, existia, assim, uma amizade sincera, um respeito mútuo. Dom Pedro, Leopoldina e José Bonifácio eram muito amigos, se respeitavam muito, e os dois jovens príncipes admiravam muito José Bonifácio. Mas a chegada da Domitila traz aí acontece de fato esse choque. O José Bonifácio não aceita esse romance de Dom Pedro com a Domitila, porque ele era de fato muito amigo, gostava sinceramente da Leopoldina, e reconhecia que não era uma atitude para o imperador ter uma amante oficial publicamente, né? E o José Bonifácio começa a combater esse romance. Mas o Dom Pedro está apaixonado pela Domitila. E a Domitila se alia, isso aí já no início de 23, ela se alia a uma outra figura, que é o conhecido Chalaça, né? O Chalaça era um amigo do Dom Pedro, amigo de farras, de festas, mas muito íntimo do Dom Pedro, que também não gostava do José Bonifácio. O Bonifácio não gostava também do Chalaça. Então a Domitila e o Chalaça se unem e começam a fazer intrigas ao Dom Pedro contra o José Bonifácio. E os dois se aliam a um partido que era contrário ao José Bonifácio e contrário aos Andradas, que era o partido dos portugueses do Rio de Janeiro. Os portugueses, naquele momento, estavam com ódio do José Bonifácio. Eles tinham interesses importantes ali que estavam sendo enfraquecidos. Então, a Domitila, o Chalaça se unem aos portugueses e começam a fazer intrigas ao José Bonifácio, ao ponto de que, em julho de 2023, de 1823, essa intriga, esse conflito começa a ficar muito latente e cresce, e o Dom Pedro demite os Andradas
né? Os Andradas da Independência, os homens que construíram a independência, Dom Pedro demite do ministério. Mas já tinha sido iniciado a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte iniciou em maio de 23. A queda dos Andradas é em julho de 23. E aí a Domitila cresce de poder e ela, aliada aos portugueses, a queda dos Andradas, o Ministério dos Andradas, aí o Dom Pedro comete a imprudência, a falta de visão política de nomear um ministério agora todo ele constituído de portugueses. Você viu, nós estamos com a Assembleia Constituinte em vigor, em guerra contra os portugueses na Bahia, e o Dom Pedro lutando contra os portugueses, né? Aqui um espírito aqui, aí naquele momento sim uma radicalidade entre brasileiros e portugueses aí no Rio de Janeiro, e o Dom Pedro demite os Andradas e nomeia um ministério todo ele composto de portugueses. Então, a partir do final de julho, início de agosto, o Dom Pedro começa a perder a sua popularidade. E os jornais começam a aparecer jornais de oposição, xingando o governo, porque, obviamente, um ministério de portugueses, ele começa a tomar medidas sempre benéficas aos portugueses que moravam no Brasil. Mas no momento que o Brasil estava brigando pela sua independência, contra Portugal, né? E aí começa a haver um conflito, e aí a Assembleia Constituinte passa a ser uma caixa de ressonância dessa insatisfação da sociedade contra o ato dos ministros portugueses, né? Contra os brasileiros, né? Sempre privilegiando os portugueses aqui do Brasil. Então, começa a haver um conflito muito forte entre a Constituinte e o governo, mas sempre muito respeitosa à figura do imperador. Nunca houve nada de desrespeitoso à figura do imperador, mas um conflito muito grande da Assembleia Constituinte politicamente contra o governo, né, contra o poder executivo, até que em novembro esse conflito luso-brasileiro, e esse verdadeiro conflito político de brasileiros e portugueses, toma tal proporção que o Dom Pedro, aconselhado agora só com ministros e conselheiros, todos eles portugueses, decide dissolver a Constituinte e prende alguns deputados e os principais, os 3 irmãos Andradas e mais uns 3 ou 4 que eram muito próximos a eles, são presos e exilados. Eu reputo isso assim muito, a influência da Leopoldina. E aí, perdão, da Domitila, né, a amante do Dom Pedro. E os Andradas vão para o exílio é na França, na verdade, eles ficam em Bordeaux, eles não podiam ir para Portugal, se fosse Portugal eles morreriam lá, eles eram personas não gratas em Portugal. E há um episódio interessante, vou ser muito breve, o navio que estava os levando para o exílio, eles perceberam que o navio estava indo para Portugal. O decreto do exílio era para a França, mas o navio estava indo para Portugal. Alguém deu essa ordem, e o navio estava indo para Portugal. Os Andradas fazem um motim dentro do navio, prendem o comandante e desembarcam na Espanha, em Vigo, né, para não irem para Portugal, porque em Portugal eles seriam mortos, com certeza. Mas eu reputo, sim, que principalmente a razão desse exílio, né, dessa raiva, eu acho que tem muito da inspiração da Dona Domitila. E depois, os Andradas, já no exílio, o Dom Pedro, ainda de raiva, nomeia ela para espizinhar os Andradas, Marquesa de Santos, que era a terra dos Andradas, a cidade onde os Andradas haviam nascido, né? Então aí realmente é um conflito aí de intrigas palacianas. Mas depois, Dom Pedro autoriza, em 1829, ele autoriza o retorno dos Andradas, os Andradas retornam e já tinha morrido a princesa Leopoldina, o Dom Pedro então vai se casar novamente, e aí o José Bonifácio se reconcilia com o Dom Pedro, isso já em 29 mais ou menos, mas ele fala, olha, enquanto você não levar embora aqui do Brasil a Domitila e o Chalaça, você não vai conseguir um casamento com nenhuma princesa nas cortes da Europa. E, de fato, então, o Dom Pedro, aí sim, ele manda a amante, né, a Domitila, embora, dá uma pensão para ela, ela vai, não sei se para Portugal, não sei para onde exatamente. O Chalaça também, que era amiguinho dele, ele dá um cargo, embaixador, também para o Chalaça fora do Brasil, e só aí ele consegue, então, um casamento com a princesa, né, a segunda a imperatriz Dona Amélia, aí ele se casa,
mas aí ele faz as pazes com o José Bonifácio, convida o José Bonifácio para ser ministro de novo. O José Bonifácio já não aceita, fala: eu estou já idoso, eu não vou me envolver nisso mais. E é um episódio também curioso e rápido para eu encerrar minha fala, que quando a princesa Dona Amélia chega para o casamento, o José Bonifácio chama ela e já tinha se reconciliado com Dom Pedro, né? Mas ele fala da situação do Brasil, o Brasil estava em crise por isso, por isso, por isso, e que o Dom Pedro agiu mal nesse. E o Dom Pedro falou: ô, José Bonifácio, olha aí, você está me esculhambando, você está me inventando. Fica em silêncio, porque ela precisa saber as verdades. E continua fazendo uma descrição da atual situação do Brasil e que o Brasil precisava muito dela para ajudar a Sua Majestade Dom Pedro para redimir novamente o Brasil, porque Dom Pedro, naquele momento, realmente estava popularidade muito embaixo. Isso já é a final de 1829 e, de fato, em 31, Dom Pedro abdica o trono, retorna para Portugal e convida o José Bonifácio, que ele reconhecia que era um sábio, um homem inteligente, muito íntegro, e ele tem uma carta bonita, né, ao José Bonifácio, dizendo que, olha, esse menino, o futuro Dom Pedro II, precisa de alguém que o eduque para ser realmente um imperador à altura do que o povo do Brasil merece e como devem ser criados os imperadores, os monarcas. E o José Bonifácio tenta, então, dar esse tipo de educação ao Dom Pedro II. Mas, resumidamente, respondendo a sua pergunta, quando Dom Pedro dissolveu a Constituinte e resolveu exilar os Andrades, eu acho que teve, sim, bastante da inspiração aí da amante, né, a dona Domitila. Esses bastidores aí da família que eu gostaria de ter esse Mas esses cavar esse bastidores furo mas aqui. estão bem descritos, né? Alguns livros de história trazem isso. Isso aí é público. São bastidores, mas que são hoje a história já reconhece e conhece bastante, né? Esses episódios todos. Estão todos eles, né? Devidamente registrados documentalmente. Não, perfeito. Obrigado, deputado. Por Sandro, favor. eu vou pedir licença aí ao Nelby. Acabou que nós atrasamos um pouco aqui o nosso início e eu já tinha também uma outra reunião Sinta-se à marcada para vontade, deputado. 11h30 e nós Uau. estouramos aqui um pouco o nosso prazo. Então, eu queria agradecer muito, né, ao André, ao Nelby, ao Núcleo de Estudos Luso-Brasileiros, agradecer muito a presença aí do professor Rafael Nogueira e dizer que para mim foi motivo de muita honra poder participar aqui desse colóquio e me coloco inteira disposição para outros mais. E parabenizar muito, né, a ação do NELB como realmente um instituto de estudos importantes luso-brasileiro. Nós que somos irmãos, né, depois desses conflitos todos de 200 anos atrás, nós reconhecemos que a nossa alma é a mesma, né, a nossa alma luso-brasileira. Parabéns a todos vocês e muito obrigado pela oportunidade, né, desse diálogo tão importante. Bom dia a todos, Parabéns. felicidades. Bom dia, Nós que abração. agradecemos, deputado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Pronto. Então, professor Rafael, vamos lá. Vamos lá para eu comentar sua provocação, né? Se eu esquecer de alguma coisa, me fala. Vou fazer À uma vontade. rápida recapitulação do como eu tenho achado adequado a gente, de repente, recuperar o José Bonifácio agora. Eu acho que primeiro na toada do Gilberto Freire, né? Gilberto Freire dizia, ele tem dois textos sobre José Bonifácio, né? E num deles ele diz que o José Bonifácio é o maior dos brasileiros, é o mais brasileiro de todos os homens, é aquele que deve ser lembrado no dia da independência. E, na verdade, ele disse que o dia da independência deveria ser o dia do José Bonifácio, e coisas assim. Então, assim, ele era realmente encantado com a figura de José Bonifácio. E por quê? Né? E depois ele dá as explicações dele lá a propósito de José Bonifácio e ainda a propósito de José Bonifácio, mas entre elas está não só esse caráter iluminista, né, que o ministro destacou, mas também a qualidade mesmo de brasileiro, né, de muito curioso, muito impetuoso, a maneira de lidar com as coisas, o coração que abrangia também todas as pessoas que viviam no Brasil e por aí vai. Então aí eu acho que nesse sentido de que ele é o brasileiro representativo, é o nosso patriarca da independência, portanto é o nosso pai fundador por excelência, porque o Pedro I foi mais importante na tomada de decisão porque era ele que tinha o principal posto. Leopoldina foi importante porque ela foi uma das maiores responsáveis por criar as pontes
entre os líderes como José Bonifácio e o Pedro I. Ela foi uma entusiasta da independência, mas o José Bonifácio era o brasileiro ali no meio, foi quem desde o início já tinha entendido que importante para o Brasil era aquele caminho e não outro, né? Porque as elites brasileiras estavam lutando realmente por independências, cada uma de seus pedaços, ou até pela independência do Brasil, que acabaria culminando também na fragmentação do território. Dito isso, eu acho que a gente deve lembrar que quando para a gente manter uma unidade entre tantas pessoas quanto é o Brasil, né, 200 milhões de brasileiros aí, e ainda mais se a gente pensar em Portugal, a gente tem tanta coisa. O dia de Portugal foi esses dias aí, né, o da morte de Camões e tal, o dia o dia da morte de Camões e de Portugal e das comunidades portuguesas. A gente tem uma proximidade muito grande no sentido, bom, eu tenho família portuguesa, né, mas mesmo quem não tem família portuguesa, se nascido no Brasil, depois tem alguns direitos previstos, entre os quais alguns direitos políticos, direitos de frequentar a universidade, pagando a mesma mensalidade, não como estrangeiro, coisas assim. Que ainda há alguma luta, né, para que isso seja reconhecido, mas é um direito que existe, né? Pelo menos foi pactuado entre Brasil e Portugal. Então, os portugueses aqui têm o mesmo status, os brasileiros aí têm o mesmo status. Só não pode ser presidente da República, né? Primeiro-ministro, essas coisas. De resto, então eu acho que nós temos um elo muito grande, um elo de sangue, né? Brasil e Portugal. Mas nesse caso da independência, era uma luta contra o projeto das Cortes de Lisboa, porque José Bonifácio queria a união, né? E as cortes queriam uma sujeição. E aí, a gente lembrando disso, José Bonifácio significa também um apelo por maior proximidade, unidade, fraternidade entre os dois povos. Quando em 2013, portanto 10 anos atrás, né, sai um filme feito pela RTP sobre José Bonifácio, Francisco Manso, se não me engano, o diretor. Um baita filme, tá? Eles mostram o cientista português, né? O ilustre José Bonifácio, cientista português. E eles falam muito disso que você destacou, né? Ele, na verdade, ele nomeou 12 minérios, 4 espécies novas e 8 subespécies, né? E, ao mesmo tempo, precursor da ecologia, né? Precursor do reconhecimento de que objetos manuseados por muita gente podem trazer doenças, antes da ciência chegar na compreensão de que os micro-organismos causam patologias. Então, assim, ele mostrou que era preciso limpar as cartas que chegavam do estrangeiro. Então, promoveu aí estudos sobre minérios. Ele também era um entusiasta da agricultura, sabe? Ele ficava estudando qual a melhor forma de plantar para colher o melhor fruto, para, enfim, trabalhar com os grãos, e gostava também de flores, de árvores, enfim, amava a botânica. Quando ele chegou no Brasil para fazer um passeio mineralógico, vários dos seus comentários tinham relação com as plantações e o mau estado de conhecimento de agricultura do Brasil. Então, a gente teve um homem como esse, como nosso principal fundador, né? Eu digo que tem os pais fundadores, Pedro I e Leopoldina, e o patriarca. E o patriarca, na verdade, dizia que o fundador da monarquia brasileira é Dom João. Essa é a verdade. Que o Brasil deixa de ser colônia com Dom João. Só que o Brasil se torna independente com o patriarca, o imperador e a imperatriz, ou o príncipe regente, a princesa, que também era regente no início de setembro, aí, quando Dom Pedro gritou a independência ou morte, ela era regente. Eu acho que é uma história muito bonita, porque assim que ela é recordada também, como é que a gente mantém afetos, mantém memórias, mantém a gratidão pelo que aconteceu, né? Recordando por meio de datas cíclicas, né? Então, a data da independência do Brasil eu acho muito importante, o bicentenário no ano passado, por ocasião da pandemia e dos parcos recursos de que dispunhamos, a independência foi menos comemorada do que a meu gosto deveria ser, mas eu consegui fazer um estouro de fogos em Brasília, nível Disney e Dubai, né, no dia 7 de setembro, na meia-noite do 6 para o 7. Eu consegui promover isso por meio da minha Secretaria Nacional de Economia Criativa, juntei interessados, conseguimos fazer. A gente conseguiu fazer um concurso literário para as escolas. Né? Primeiro um concurso literário, depois uma Olimpíada de História para as escolas. Então, o concurso literário teve
contos, poemas, teve HQ, tudo sobre a independência do Brasil. E a Olimpíada teve a final numa feira de ciências em Brasília, e nós trouxemos representantes de todos os estados das escolas. Então fizemos por meio de gamificação as primeiras fases, né? O pessoal conseguia por aplicativo responder, os alunos conseguiam responder as questões, e depois nós fizemos a final ao vivo, né, que eu presenciei, inclusive, com os vencedores levando medalhas e um celular cada um, os finalistas e os vencedores. Então, assim, eu consegui promover isso também. Foi pouco divulgado, foi, mas eu consegui promover isso. Dentre as escolas, foi um grande sucesso em todos os estados. Nós conseguimos, pela Biblioteca Nacional, aí antes, fazer um projeto de lives da independência que durou 2 anos e meio, com vários historiadores especialistas do Brasil e de Portugal. Isso ainda está no YouTube da Biblioteca Nacional. Para estudiosos, é fenomenal, porque a Biblioteca Nacional é um pouco mais elitizada, então você vai ter conversas justamente com os escritores, historiadores, os analistas mais próprios do assunto. E na Biblioteca Demonstrativa de Brasília, que é a do Brasil também, é uma biblioteca pública, não nacional, nós fizemos já bate-papos muito mais com professores, né? Já muito mais voltados ao público geral. Então também está no YouTube da BDB. Enfim, várias outras iniciativas. Eu penso, eu entendo que o José Bonifácio deve ser recordado, primeiro, como um exemplo não do patriarca vencido, aquele que não conseguiu fazer. Não, a capital de que ele falou ali, que eu li hoje, foi realizada ainda que na década de 50 do século XX. As ideias dele de uma força de unidade para manter o território, que também vem desde Alexandre de Gusmão, que também era santista, foram mantidas. Ele teve sucesso nisso. O legado dele é o nosso território, o legado dele é a nossa luta pela educação, nossa luta pela ciência, nossa luta pela inovação, nossa luta pelos livros clássicos, porque ele lia constantemente, fazia menção aos livros, procurava ler em latim, em grego, porque as traduções não abundavam, e lia os modernos. A leitura, o esforço pela leitura, ele representa isso. Ele representa também o esforço jurídico de colocar as melhores disposições possíveis, ou de interpretação do direito nacional, do direito natural, ou de heranças, de tradições jurídicas que possam ser. Ele tem um textinho que ele diz, aquelas liberdades todas que eu li, liberdades individuais, ele tem um textinho que ele diz, essas são as bases sagradas da Inglaterra. Então, colocou no projeto. Então, ele faz enxertos de vários países, né? E tentando procurar no Brasil a aclimatação das melhores ideias. E isso deu uma originalidade tremenda para o projeto dele. Eu acho que os projetos do José Bonifácio podem ser relidos, alguns dos quais são constantes para a gente, né? Como a extensão de todo o esforço, né, de cidadania para todos os brasileiros, seja de qual origem eles tiverem. E, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente precisa se inspirar mais em José Bonifácio para essa parte ligada à cultura, à educação e às ciências e à inovação. O Brasil também tem vocação para isso, sem nunca esquecer da agricultura. E ele ainda achava tempo, meu amigo, para escrever poemas, traduções do grego, e ainda queria, ele não conseguiu, morreu antes, mas ele queria pegar todos esses papéis e unificar numa espécie de autobiografia. Não conseguiu. Então, eu acho que a gente pode se inspirar na figura dele para mostrar, olha, o Brasil, para dar certo, precisa de mais personalidades assim. E o respeito à memória dessas personalidades que ele reclamava, ele se queixava de que o português, ele se queixava, o português é muito ingrato. Ele não lembra de todos os homens que antecederam e fizeram Portugal possível, e fizeram a grandeza de Portugal possível. Então, ele reclamava disso. E os gregos e os romanos eram mais gratos aos seus antecessores, né? Então, que o Brasil imitasse nesse sentido. É por isso que eu lembro de José Bonifácio. Mas, repito, do ponto de vista do direito, da história do direito, faz parte da compreensão de como o Brasil surgiu estudar José Bonifácio. Eu vejo pouca gente falar isso, mas as ideias dele foram sementes que foram crescendo paulatinamente com o desenrolar da vida jurídica do Brasil independente. Não sei se respondi tudo, mas qualquer coisa estou aqui ainda. Não, respondeu sim, porque a conclusão que eu chego ficou um legado, né? E não só ficou um legado que até motiva esse colóquio que nós estamos fazendo. E com a sua fala, eu fico refletindo o seguinte: a gente às vezes procura muitos antídotos, muitas soluções
tentando copiar coisas que vêm de fora, mas sem fazer o nosso próprio, literalmente, dever de casa, saber o que já tem aqui, quais são as ideias que já tem aqui que podem ser seguidas. Às vezes temos recursos exatamente sabendo de um especialista sabedor das estruturas do nosso país, basta apenas seguir, né? Que aí a gente esbarra sempre no fôlego, né, do governo, se vai ser uma política de governo, uma política de Estado, o quanto de capital político isso pode levar para o administrador, mas isso daí é um enfoque para um outro debate. Mas eu consegui entender, sim, esse legado que a gente tem que ter como nossa obrigação sempre lembrar do que já existe para dar continuidade. Acertou em cheio na resposta, professor. Muito obrigado. Maravilha, eu que agradeço. Foi ótimo, obrigado. Nada, a gente que agradece mais uma vez. O André tem alguma intervenção para fazer, para a gente entrar já no final do colóquio? Eu ia fazer só três colocações, sobretudo a respeito daquilo que foi falado. Desde já agradecer aí mais uma vez em nome do núcleo ao professor e também ao deputado, ainda que já não esteja mais conosco, pelas intervenções de fato brilhantes. E ia dar apenas duas notas. A primeira, relativamente a isso que o professor disse. Eu recordo a professora Isabel, ainda na semana passada, conversava com ela na faculdade e falava que íamos fazer o colóquio. E ela dizia que era muito interessante, porque, de fato, se a independência do Brasil tem um nome, esse nome só pode ser o do Bonifácio. E, portanto, ela dizia que Dom Pedro I levava crédito porque era o rei. Se não fosse isso, efetivamente seria uma figura muito menor. De fato, a independência é o Bonifácio, eu concordo muito com ela, de que ele é o nosso grande, grande, grande nome. Segunda nota, eu estou escrevendo um texto e, portanto, estava recordando o projeto do Antônio Carlos. E não, já tinha lido todo o projeto há muitos anos, portanto, já não lembrava de tudo, e hoje o professor me recuperou essa informação dos direitos de liberdade religiosa, que é muito interessante e é muito caro a mim, sobretudo porque, como protestante e de uma igreja histórica, porque a igreja congregacional, nós chegamos ao Brasil em 1855. Portanto, naquela altura, o nosso fundador, que era o reverendo Robert Calley, foi um dos grandes responsáveis também por dar mais liberdade religiosa. Ele era amigo pessoal de Dom Pedro II e, portanto, incentivava sempre e não só ao próprio imperador, mas também aos deputados a necessidade de se permitir maior liberdade religiosa no país. Portanto, é muito interessante, porque, apesar de já ter lido o projeto, foi uma coisa para a qual não me atentei, que o pessoal agora falou e me atentou. E uma última nota era sobre essa questão do parlamento laicar, que era 1820, mais ou menos, e o Bonifácio falava sobre isso. Hoje, se nós formos à União Europeia, vamos recordar que o Parlamento Europeu tem duas sedes. Portanto, uma na Bélgica, em Bruxelas, e outra na França, em Estrasburgo. Portanto, temos aqui um parlamento que é laicar, apesar de uma dimensão muito menor do que a distância entre Lisboa e o Rio, é uma realidade. E, portanto, já naquela altura, o Bonifácio estava pensando uma coisa que hoje é uma realidade numa instituição como a União Europeia. Portanto, o parlamento funciona de 6 em 6 meses em países diferentes, justamente para dar, para equilibrar a questão dos jogos políticos e todas essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Portanto, era só mesmo essas três notas e mais uma vez agradecer ao professor e ao deputado e ao Sandro também, que teve aqui a amabilidade de moderar a mesa e como sempre muito bem, apesar de ser suspeito de dizer, mas sempre muito bem, portanto agradeço a todos vocês por essa oportunidade e passo a palavra ao Sandro para encerrar. Então, perfeito. Mais uma vez, eu que agradeço, André, a disponibilidade, a oportunidade de participar desse evento que, para mim, é muito importante, como estava finalizando a fala com o professor Rafael, me engrandece bastante a gente poder dar voz, dar continuidade, pelo menos ao debate sobre uma personalidade tão importante como foi José Bonifácio, e podermos extrair um pouco mais do conhecimento de um acadêmico que debruça incessantemente sobre o tema, que é o professor Rafael Nogueira, e também uma oportunidade histórica de termos, né, relatos de um membro da família, como foi o deputado Lafete de Andrada. Então, na verdade, a conclusão que eu chego a isso, o privilégio é meu de estar presente, né, nessa roda tão grande. Obrigado, privilégio nosso também. Portanto, eu agradeço mais uma vez e dou por encerrado o nosso colóquio, esperando que já não estarei na presença do Nelby, mas que os próximos mandatos possam continuar esse projeto. Enfim, esse só foi o início de 1822, é que imensas coisas podem ser feitas, portanto, torcer para que tudo isso avance
E mais uma vez, muito obrigado. Portanto, a você que nos assiste, continue observando as redes do NELB. E se você chegou pela primeira vez, procure lá no YouTube, que há desde 1500 estamos construindo aqui o nosso colóquio. Há muito material disponível com professores brasileiros e também professores portugueses. Portanto, mais uma vez, muito obrigado.